Olá pessoal, então nessa aula de hoje nós vamos ver uma introdução à criação de funções no MATLAB e falar um pouco sobre o uso de condicionais e loops. Para quem tem experiência com alguma linguagem de programação, muito que a gente vai ver aqui na aula talvez seja trivial, a novidade vai ser assim, como se adaptar à sistemática à linguagem do MATLAB. Então o objetivo principal é passar noções básicas para a criação de funções, que será necessário o aprendizado de métodos numéricos para a solução de equações algébricas EDOs nas próximas aulas, assim como também mostrar algumas possibilidades na criação de procedimentos de solução para alguns problemas práticos usando o MATLAB, como vocês encontrarão na lista de exercícios. Então, primeiro vamos entender o que seria uma função. Então, vamos ao MATLAB. Então, por exemplo, quando vocês calculam, sei lá, o cosseno de 1, e vocês escrevem dessa maneira, sei lá, x igual ao cosseno de 1. Tá? O que seria o cosseno? O cosseno, internamente, é algum procedimento que vai tomar esse valor de 1 e vai retornar, vai salvar aqui na variável x, ou seja, seria o argumento de saída, o valor do cosseno, da função trigonométrica cosseno avaliado no ponto 1. Quando a gente tem, por exemplo, vamos pegar aqui um vetor, vamos criar um vetor aleatório, que vamos tirar, por exemplo, qual é o seu valor mínimo. Então, vamos colocar aqui m igual ao mínimo de x. Então, ele vai pegar o valor mínimo. Então, o que é esse min? Esse min, na verdade, é uma função também, é um procedimento, um algoritmo interno, que vai receber um vetor, por exemplo, o vetor x, e vai retornar o mínimo valor dele. Então, note que ele tem um argumento de entrada, que é o que ele precisa para fazer o cálculo, e vai retornar aqui, vai salvar o resultado aqui numa variável m. Então, isso é uma função. Existem, então, centenas ou mesmo milhares de funções dentro do MATLAB, cada qual com um determinado papel, uma determinada função, como o nome diz. E essas funções podem envolver um ou mais argumentos de entrada, ou até mesmo nenhum argumento, só vai executar alguma operação, e mesmo vale para o de saída. Ele pode retornar um ou mais, ou como eu disse, só executar uma operação sem retornar nada. Então a ideia de vocês é mostrar para vocês como criar suas próprias funções, E como eu disse lá no início, a ideia é ensinar como criar funções básicas necessárias ao conteúdo da disciplina. Além do que eu vou mostrar, existe muito mais ferramentas e possibilidades a serem exploradas, e o que eu vou mostrar serve mais como base, um aprendizado mais específico, mais profundo, e que, claro, ficaria para um curso de MATLAB. Então, vocês já viram como criar scripts no MATLAB, ou seja, são arquivos contendo sequências de comandos, como a gente criava na janela aqui acima, sequências de comandos a serem executadas de uma vez só. As funções também são criadas em arquivos, mas com uma diferença. Elas têm que ser iniciadas com a palavra-chave function. Nota que a tela em marquinha azul, Deixando claro que se trata de uma função, que vai receber argumentos e conduzir operações retornando valores, ou não necessariamente retornando, como a gente vai ver em exemplos. E vou começar com algo bem simples, só para a gente aprender a sintaxe. Vamos criar uma função que vai simplesmente pegar ali 3 elementos e devolver a soma. Então, vou chamar de S igual, sei lá, soma A, B, C. Então, sempre vai funcionar assim. Começa com a palavra-chave function, o nome da função a ser criada, entre parênteses, numa sequência, o que seriam os argumentos de entrada, o que essa função vai receber aqui para fazer o cálculo, e aqui teria o que ela vai retornar. Então, por exemplo, podia ser uma função tão simples quanto essa, que ela vai retornar, então, o valor da soma, que é A mais B mais C. Bem simples, só para a gente aprender, Então, salvamos, Note que o nome do arquivo vai ser o mesmo nome da função, isso é importante a gente cuidar. Então, toda vez que eu vier aqui agora e fizer, por exemplo, soma de 10, sei lá, 12 e 25, note que eu preciso de 3 argumentos, o que ele vai fazer é vir retornar a soma desses valores. Então, eu criei aqui, estou chamando da mesma forma que eu chamo outras funções pré-definidas no MATLAB, a função que eu acabei de criar. E, claro, eu posso armazenar essa soma num dado valor, aqui é a mesma coisa, Então, sei lá, vamos fazer agora 20, 112, sei lá, números aleatórios aqui, Então, ela pode receber vários argumentos aqui, pode retornar mais de um argumento, por exemplo, vamos dizer que eu posso retornar a soma e a média. Então, eu vou calcular também a média, que seria, nesse caso, a soma dividido por 3. Só que para mim acessar esse resultado aqui de média, eu teria que de alguma forma acessar aqui na hora que eu fizer a chamada. Então o que altera? Quando eu tenho mais de um argumento de saída,
eu coloco entre colchetes toda a minha listagem de argumentos que eu estou calculando e eu quero que a função retorne. Tá? Então, notem que se eu pedir agora, da mesma maneira, ó, pedir só um elemento, ele vai me retornar só a soma, que é o primeiro. Tá? Mas se eu pedir agora, ó, sei lá, 2 argumentos de saída, que eu vou chamar de A e B, ó, esse primeiro que eu pedi, o A, vai corresponder ao valor da soma, que eu calculei aqui, e o M, a média que foi calculada. Então, eu posso ter quantos argumentos de entrada eu quiser, entre parênteses, separado por vírgula, e quantos argumentos de saída, que eu vou calcular aqui dentro, né, também, quantos eu quiser, separado por vírgula. Tá? Eu posso também fazer operações com vetores, ou seja, isso aqui poderia ter sido um vetor, tá? Eu recebo um vetor, conduzo uma operação, posso retornar um vetor, então vocês podem combinar tanto de argumentos de entrada e saída, como a gente vai ver, pode ser vetores, matrizes, escalares, strings, tá? E a mesma coisa para saída. Tá? Nessa forma aqui o MATLAB vai executar sem checar o tipo e o número de entrada, e o número de entradas, né? Vai dar um erro se vocês colocarem coisas diferentes, por exemplo, se eu pedir a soma de 4 números aqui, ó, ele vai dar erro porque ele diz que ele tem muitos argumentos, tá? E se eu colocar menos, ele vai dizer que não é suficiente. Então tem aqui como alguns comandos, algo que vocês podem usar para contar o número de argumentos, executar somente se tem um número certo de argumentos, etc. Mas isso aí fica para uma outra aula. Tá? Então essa é a forma básica de se criar funções, a gente vai ver mais exemplos daqui a pouco. Uma outra forma de criar funções simples, tá? Só, por exemplo, às vezes eu quero fazer um gráfico de uma função ou resolver uma equação algébrica, como a gente vai ver na próxima aula. A gente não precisa criar um arquivo, tá? Isso vale para funções simples. Por exemplo, eu quero criar uma função que seja, vamos dizer, seno de 4 vezes x. Algo bem simples. Ou x ao quadrado. Tá? Eu quero criar uma função que me retorne simplesmente o valor dessa função matemática. Então eu vou chamar aqui, sei lá, de função f, a sintaxe é essa aqui, ó. F, o nome da função, agora, tá? Seria o nome, em vez de soma aqui, seria f. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai receber, por exemplo, uma variável x. Então é arroba x, e aí vocês dizem qual a operação a ser calculada. E vamos assumir que esse x pode ser tanto escalar ou vetor, então a gente pode botar o pontinho. Tá? Então notem que se eu fizer agora, por exemplo, f de 0, ele vai me dar o valor de 0, porque seno de 0 é 0. Tá? Se eu pedir f de 1, ele vai me dar o valor de seno de 4 vezes 1. Tá? Então note, quando eu criei f igual a arroba de x e alguma coisa aqui, quando eu pedir f de 0 agora, ou seja, f é esse nome, e o que vai aqui dentro, ele vai pegar o valor, esse que eu vou colocar 0, e vai alterar aqui. Tá? Vocês podem fazer até, nesse caso, alguma coisa equivalente, por exemplo, ali como a gente fez, ó, A, B e C, e o resultado, então, vai ser, por exemplo, A mais B mais C. Então, se eu pedir a f de 1, 2, 3, ele vai dar a soma. Então ele faz a mesma coisa. Então quando eu tenho uma operaçãozinha simples para fazer, eu posso só usar essa sintaxe. Ó. Nome da função, arroba, quais as variáveis de entrada, tá? E aqui o cálculozinho a ser feito. Então essa é outra possibilidade aí que vocês podem usar para funções mais simples. Tá? Vamos ver alguns exemplos mais aplicados assim, na criação de funções. Tá? Nós vamos trabalhar com 2 problemas para brincar, que é a questão de condicionais e loops. Tá? E primeiro com a criação de funções, vamos pegar esse problema aqui, ó. É um problema clássico lá em termodinâmica. Tá? Considere um compressor adiabático que recebe um gás numa pressão P1, T1, vamos assumir ar, tá? E descarrega numa pressão P2 e T2. Então, o nosso objetivo vai ser criar 2 funções. Uma função para calcular a variação de entalpia e entropia no processo, tá? Simplesmente a variação de entropia entre os dois estados 1 e 2. Nós vamos criar uma função, vou chamar, por exemplo, de prop-GI, que vai calcular o ΔH e o ΔS. E depois nós vamos criar uma outra função para calcular o trabalho requerido, tá, pelo compressor, a eficiência dele frente ao compressor reversível e uma taxa de geração de entropia. Tá? E aí nós vamos fazer o uso, né, como ela vai envolver o cálculo de variação de entalpia e entropia, a gente vai fazer uso dessa primeira função. Então vamos criar 2 funçõezinhas aqui. Ó. As equações estão aqui. Ó. Então o trabalho e a taxa de geração de entropia estão aqui, que depende, por sua vez, do ΔH e do ΔS. Tá? Então, nós vamos. O que são os argumentos de entrada para o primeiro cálculo? Eu preciso fornecer T1 e T2, P1 e P2. Tá? Como é ar, vamos fixar um valor de CP, R é uma constante, então ele só vai retornar ΔH e ΔS. Na segunda função,
A gente vai entrar com esses valores, tá? Com a vazão molar aqui também de ar, e com isso ele vai calcular essas propriedades aqui, ó. Tá? Sendo que aqui para o cálculo do trabalho reversível, a gente repete o cálculo não com o T2 que foi dado, mas com o T2 aqui dado pelo caso da compressão ideal de um gás. Vocês devem lembrar a compressão reversível adiabática. Tá? Não vem ao caso aqui todos os detalhes técnicos, vamos só se basear nas equações. Então vamos lá, essas são as equações. Vamos criar essa primeira função aqui. Ó. Então, nosso objetivo para criar essa função, ó, vamos criar aqui um arquivo novo. Então sempre começamos, ó, function. O que ela tem que retornar? Lembrando, ela tem que retornar ó, o ΔH e o ΔS. Então vamos dizer aqui que ela vai nos retornar um DH e um DS. Vamos pedir para ela retornar a temperatura adiabática também, que a gente vai precisar no cálculo. Tá? E aí, o nome dela que a gente sugeriu é o prop GI. E o que ela tem que receber? Ela tem que receber a temperatura e a pressão de entrada, e a temperatura e a pressão de saída. Tá? Então imagine assim, como é que vocês vão pensar o funcionamento de uma função? Tá? Como se você estivesse fazendo o cálculo na mão. Então o que vocês precisam? Para calcular variação de entalpia e entropia, eu preciso primeiro dessas informações. Então vamos lá. Então o que a gente precisa também antes? Precisamos definir o valor de R. Tá? O R, vamos usar o valor aí de 8.314, tá? Que é Joule por mol por Kelvin. Tá? Que mais? Vamos usar o CP. Tá? O CP do ar, né? Podemos assumir como um gás diatômico. Tá? Então, nós temos ali o valor de CP igual a 7,5 de R. Então, eu já estou fazendo um cálculo aqui dentro da minha função. Agora, eu tenho que retornar o que me interessa. Então, quanto que vale o DH? Então, eu vou simplesmente escrever essa equaçãozinha aqui. Ó. DH é CP vezes a variação de temperatura. Então, vamos lá. Então, vai ser CP vezes T2 menos T1. Ó, notem que para fazer esse cálculo eu tenho todas as informações. É sempre importante, quando vocês fizerem uma operação, garantir que o resultado já está disponível. Então, ó, T2 e T1 está vindo aqui pela entrada. Ele vai usar aqui nesse cálculo os valores que eu jogar aqui. Tá? E esse CP já foi calculado aqui em cima. Então, beleza. Então, DS. Então, vai ficar CP vezes, aqui, ó, logaritmo natural T2 sobre T1 menos R. Tá? Lembrando que logaritmo natural no MATLAB é log. Isso a gente viu lá na nossa primeira aula. Então, T2 sobre T1 tá? Menos R vezes o logaritmo natural, tá? Log de P2 sobre P1, ponto vírgula. E por fim, a gente pode calcular também a temperatura, aproveitar e calcular essa temperatura que é adiabática. Tá? Então, vamos colocar aqui essa equaçãozinha ali também. Então, vai ser igual a temperatura TA. Ó, note que tudo que eu estou colocando aqui ó, são os cálculos, tá? Tem alguma coisa intermediária, mas são cálculos que a minha função tem que retornar. Então, vamos lá. Então, TA vai ser igual a P2 sobre P1, elevado na equação lá R sobre CP, tá? Aí, vezes a temperatura T1. Então, essa minha função, ó, vamos salvar, vamos sempre salvar, o nome dela vai ser próprio gi.l, automaticamente. Então, essa função vai sempre funcionar assim, ela vai receber esses 4 argumentos e vai me retornar isso aqui. Ó. Podemos testar ela. Ó. Então, se eu fizer, ó, se eu colocar ela exatamente dessa forma, vamos colocar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V para testar ela. Então, por exemplo, se eu colocar ó, uma temperatura de 300 Kelvin e o meu gás está chegando a 1 bar, e eu vou descarregar ele a 600 graus Kelvin, numa pressão de 10 bar. Então, eu dou um Enter, tá? Olha o que ele fez. Ó. Ele vai executar esse cálculo, ele vai me dar aqui o valor de ΔH calculado, salvar na minha variável DH, que é a primeira. Ó. Na segunda variável, que é a DS, ele vai me salvar a variação de entropia. Tá? E aqui, por fim, o TA, tá? A variação de... Desculpa, que é a temperatura adiabática. Tá bom? Está abaixo né, da temperatura T2 dada. Então está consistente. Então é assim que a gente usaria a função. Agora, se vocês quiserem criar para uma outra condição, eu quero salvar agora um DH2, um DS2, um TA2 para outra condição, onde eu vou colocar aqui, por exemplo, 715 bar. Então a sequência é a mesma, ó, temperatura 300, pressão 1, temperatura 2, 700, pressão de descarga 15. E ele vai calcular. Então a nossa funçãozinha, em princípio, está funcionando. Tá?
que a gente vai fazer agora é criar uma função para fazer o cálculo lá da compressão mesmo. Ok? Então, primeiro, tá, a gente pode criar não necessariamente na forma de função, depois a gente pode, ou já podemos fazer direto. Né? Então, vamos lá. Function. Então, o que ela tem que retornar? Então, nessa segunda função, ó, ela tem que retornar o trabalho, a eficiência e a geração de entropia. E os argumentos de entrada são os mesmos, tá? Mais a vazão molar de gás que está passando ali. Então, vamos lá. Então, a gente pode até aproveitar, já que vai ser parecido, ó, pegar esse nome aqui, só que aí nós vamos usar aqui. Vai ser, então, sei lá, compressor, o nome da função. Ele vai receber as mesmas variáveis, e vai receber aqui uma vazãozinha. E o que ele tem que retornar? Segundo lá que a gente colocou, ó, seria o trabalho. Então, trabalho, eficiência, que vamos chamar de EFIC, e a... E mais? E geração de entropia, SG. Tá? Então, assim que funcionaria a nossa função, o cabeçalho dela. Compressor.m, ele vai salvar automático. Então, ele vai colocar aqui ó, T1 e P1, T2 e P2. Ele deixa amarelinho porque ele diz ó, que não foi usado. Tá? É claro, a gente não escreveu nada ainda, mas vamos lá. Então, vamos lá. Primeira coisa, para calcular o trabalho, eu preciso do ΔH. Então, vamos calcular o ΔH usando o que a gente já fez. Ó. Então, para calcular o ΔH, tá? Lembrando, eu vou precisar, para calcular ΔH e ΔS, eu vou precisar dessas duas propriedades. E para calcular o trabalho reversível, tá? O trabalho, esse aqui que entra no cálculo da eficiência, eu preciso da temperatura diabática. Então, eu posso fazer tudo numa tacada só, quer ver? Então, eu vou usar essa função que eu criei, ó, a anterior. Tá? E vamos colocar aqui. Então, primeiro, a condição. Vou colocar um comentário aqui, a condição de processo. Né? A condição de processo. Então, eu não preciso mudar nada, por quê? Porque ele já vai receber aqui automaticamente ó, T1, ele vai usar esse mesmo T1 que eu jogar aqui. A mesma coisa vale para o P1, ele vai usar o mesmo, P2, etc. Então, ele vai calcular, ó, comparando a entrada e a saída, qual é a variação de entropia e qual a variação de entropia e a temperatura diabática. Tá? Então, a gente pode calcular o trabalho de que forma? Vai ser simplesmente lá pelas equações M vezes o ΔH. Ok? A geração de entropia, vou chamar de SG, vai ser simplesmente M vezes o ΔS. Tá? Para calcular a eficiência, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que calcular, novamente, né, o trabalho, usando essa equação, só que em vez de usar a temperatura T2, eu vou usar essa temperatura diabática. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente ó, recalcular agora ó, a mesma coisa. Posso recalcular, só que agora eu vou chamar então de BHR de reversível, S de reversível, e esse T nem vai precisar, porque vai dar o mesmo valor. Né? A gente não vai precisar dele. Podemos só armazenar esses dois. Só que aqui então no lugar do T2 agora, ó, eu não vou usar a temperatura T2 aqui, eu vou usar essa temperatura que foi calculada aqui. Tá? Então eu coloco a temperatura que já foi calculada. Ó. Nota que ele marca no momento que ele aparece. Ok? Então, novamente, o que eu preciso agora é só calcular o trabalho de novo. Só que agora eu vou calcular o trabalho, vou chamar de trabalho reversível, tá? Com o ΔH que eu calculei aqui em cima. Ó. Então, note que é como se você estivesse fazendo o cálculo na mão, tá? Vocês só estão automatizando. Ó. Então, novamente, ó, recebe essas condições, calcula aqui as propriedades do gás, calcula o que a gente precisa. Agora, para calcular a eficiência, a gente precisa calcular o trabalho reversível. Então, usamos novamente aquela função criada, só que numa nova condição. Tá? Então, tenho aqui um novo trabalho. E, por fim, faço aqui eficiência, tá? Pela definição, ó, trabalho reversível pelo trabalho real. Então, vai ser essas duas variáveis que eu criei. Tá? Então, note que agora na minha função, eu tenho aqui, ó, vamos salvar, o trabalho calculado, a eficiência calculada e a taxa de geração de entropia. Vamos testar? Então, ó, a gente pode pegar, ó, como é que a gente pode garantir que temos todos os dados. Então, podemos fazer algo assim. Ó. Por exemplo, vamos pegar uma situação onde eu tenho, por exemplo, uma temperatura de 300 Kelvin na alimentação, um bar está sendo alimentado, e ele vai me descarregar, então, a, sei lá, 650 graus Kelvin,
numa pressão de 10 bar. E eu vou usar uma vazão aí de 10 mol por segundo. Então, nota que quando eu vier aqui no prompt e fizer esse cálculo, o que o MATLAB vai fazer internamente? Vai fazer toda essa sequência de cálculos aqui, ó, usando esses valores aqui, ó, substituindo T1, P1, T2, etc. por esses valores, vai conduzir os cálculos e vai salvar aqui, ó, os valores. Então, vou chamar, sei lá, de W1, eficiência 1, SG1. Aí, ó, ele vai dar um resultado. Então, ele vai dar o trabalho, tá? O trabalho requerido no processo. Ele vai dar a eficiência, de 79%, e a taxa de geração de entropia no processo. Positiva, né? Está dando aí um valor positivo, então está consistente com a segunda lei lá, se vocês lembram. E aí vocês podem agora fazer esse cálculo para diferentes condições, vocês podem alterar, vir aqui, agora eu quero fazer para comprimir ele de 1 até 20 bar, e sei lá, a temperatura vai ser mais quente, 800 graus, ou seja. Então, ó, novamente, ele refaz todo o cálculo, te dá um novo trabalho, te dá nova eficiência, enfim, vocês automatizaram toda essa sequência de cálculos aqui. Vocês podem, claro, incluir comentários, então vocês podem colocar, assim, coisas do tipo também, assim, ó. Então aqui eu posso usar o comando disp, ó. Podemos dizer assim, o trabalho requerido é... Então essa é a sintaxe do comando disp. Aí eu peço para ele mostrar durante o cálculo o dado. Tá? Então vocês podem colocar coisas do tipo, ó, assim, ó, comentários não, desculpa, na função, né? Então colocamos aqui a entropia gerada, e aí vocês tiram ponto e vírgula para mostrar. Tá? Então se eu fizer o cálculo dessa forma, ó, agora ó, posso pôr um ponto e vírgula, ele vai continuar calculando e salvando, e ele não vai jogar todos os resultados, vai me mostrar daí só o que eu pedi aqui dentro. Então vamos salvar isso que a gente fez, ó. Então, ó, o trabalho requerido ele vai dizer quanto foi o trabalho requerido, qual a entropia gerada, tá? Com um errinho aqui. E eu posso colocar mais coisas que eu quiser. Eu posso fazer combinações do DISP com strings, com valores numéricos, tá? Isso tem diversas formas de se trabalhar. Tá? Então, essa seria a ideia de como criar funções de uma maneira genérica. O que a gente vai ver agora na sequência, tá? Numa parte 2 da aula, vai ser uma nova função, tá? Que vai fazer o uso também de condicionais e loops. Então, agora na próxima parte da aula, a gente vai trabalhar com esse outro exemplo aqui. Tá? Obrigado, pessoal, pela atenção. Tá? E não percam a próxima aula.